Boa noite, boa noite, meninas, mulheres 40 mais, 50 mais, sejam muito bem-vindas. Vamos chorar, né? Vamos aparecer um pouquinho, vamos aparecer hoje, quem puder, obviamente, né, gente? Eu sei que nem todo mundo pode, mas quem puder, abra aí a sua câmera para que eu te veja. Algumas eu já conheço. Eu queria saber quem aqui estava ontem. Quem aqui? Você estava, Yara, ontem aqui? Está fazendo jantar, Cleonice? Beleza, que bom, isso aí. Cleonice, Carlinha também. Você estava ontem aqui, Carlinha? Não te vi. A Mabel também estava. Muito bom ter vocês aqui. Eu queria aproveitar e pedir para vocês colocarem lá no chat de onde vocês estão falando. Eu sei que tem gente de outros, no nosso grupo, pessoas de outros países. Ontem tinha gente aqui de vários lugares do Brasil também, e eu queria que vocês me falassem aí de onde vocês estão falando. A Carlinha está falando de Nilópolis, a Rosa aqui do Rio. A Cléo está falando lá do Rio Grande do Sul, né? Que bom! Terra linda, Curitiba, eu amo essa terra. Muito legal, linda. Obrigada por você estar aqui. Obrigada, Rosa está falando da Taquara, está aqui pertinho, Rio de Janeiro. Muito bom, gente. Que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês separaram esse tempo para vocês também. E eu me sinto também honrada por vocês terem dito sim para essa proposta, para essas aulas que estamos tendo aqui. Na verdade, meu intuito aqui, raio, Yara, ok. Que máximo, né? Nós temos aqui, estamos hoje internacionais. Seja muito bem-vinda. A Andressa também está aqui com a gente. Então, assim, como eu estava falando, como eu estava comentando, né, é uma alegria muito grande. Ontem nós tivemos muita atividade, assim, as pessoas colocaram as suas dúvidas, nós compartilhamos muitas coisas, rasgamos o coração aqui, e eu espero que hoje seja também da mesma forma, que vocês se sintam à vontade em estar aqui conosco e compartilhar, ainda mais hoje, que o assunto é sobre os sintomas, né? Então, esses sintomas que muitas vezes são desafiadores na nossa vida, e hoje, então, vocês fiquem à vontade para que vocês possam perguntar, enfim. Ontem nós fizemos de um formato e eu gostei bastante. Eu pedi para que vocês mantivessem, né, o microfone fechado no mute, para evitar ruídos, né? E ao final a gente liga e para compartilhar, para conversar. Vocês também vão levantar a mão, aquele íconezinho do levantar a mão. Então, vocês mantêm o microfone fechado e aí, no final, vocês vão clicar lá no íconezinho e levantar a mão, e aí eu abro e dou a fala para vocês. E vocês também, por favor, escrevam as dúvidas de vocês, os comentários. Se você quiser falar, vai ser super bem-vindo. Mas se você quiser escrever os seus comentários no chat, também fique à vontade, que aí eu vou lendo e vou respondendo vocês, ok? Bom, todo mundo pegou a sua água. Quem quiser botar fone de ouvido, fique à vontade, seu caderninho para suas anotações. Eu vou fazer um breve resumo, vou recapitular aqui, não vou colocar os slides, mas vou recapitular com vocês um pouquinho a respeito de como foi ontem, né, o que nós falamos ontem aqui. Seja bem-vinda, Márcia Belo, a bela Márcia Belo. E eu vou recapitular com vocês um pouco do que nós falamos ontem. Eu sei que nem todo mundo aqui está estava ontem. Andressa, você quer falar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada? Bom,
Então, vamos lá, meninas. Ontem nós falamos a respeito da menopausa em si. Então, antes de começar a falar sobre menopausa, eu compartilhei um pouco porque o nome dessa jornada é Jornada Floresça. E ela tem uma representação de uma flor chamada flor do deserto. Essa flor ela nasce, né, em meio a um lugar inóspito, ela nasce em meio a um lugar improvável, que quando a gente pensa em deserto, a gente pensa o quê? Em lugar que não tem vida, né? A gente pensa em muito calor, em muito frio, muita ventania, e que nada nesse lugar possa florescer. E essa flor do deserto, ela floresce, e ela é linda, e ela floresce em meio a essas situações adversas. E eu pensei nesse nome dessa jornada porque o meu intuito é que, de alguma forma, nós possamos passar por essa jornada desses 3 dias e que esse assunto, essas informações possam auxiliar vocês em florescer, que mesmo em meio à menopausa, parece, né, que nada mais de bom vai acontecer, para muitos parece que é o fim, e eu posso dizer para vocês que a menopausa ela pode ser, sim, um novo começo, e nós podemos florescer na menopausa. Eu comentei também a respeito da minha história, da minha formação, né? Eu sou nutricionista, ano que vem faço 30 anos de formada, fui me desenvolvendo na nutrição. Aos 45 anos, eu entrei na menopausa e nunca ninguém tinha me falado, não o que era menopausa, mas os sintomas e como ela chegaria. Nenhum profissional de saúde. E olha que eu sou uma pessoa que eu me cuido, busco ter cuidado com a minha saúde, já era profissional de saúde, mas eu nunca tive nenhum médico que me acompanhasse e que pudesse ali me explicar o que estava acontecendo comigo. Então, foi um período muito intenso, muito difícil para mim, porque eu tive vários sintomas. E depois disso, 3 anos depois, eu fui diagnosticada com câncer de mama. Hoje a gente sabe que a menopausa ela pode ser um fator de risco para câncer de mama. E não quer dizer que toda mulher que entra na menopausa vai ter câncer de mama. E, enfim. E aí, para mim, foi mais intenso ainda, porque, por conta da fase da hormonioterapia, eu tinha os hormônios, eu tinha os sintomas ainda mais exacerbados, porque os medicamentos acabavam permitindo que isso acontecesse. Então, um fogacho não era simplesmente um fogacho, era uma labareda. Então, tudo era muito intenso. Então, imagina isso, né, acontecendo, os vários sintomas ao mesmo tempo. E, a partir daí, eu comecei a me aprofundar, comecei a estudar mais, fiz uma pós-graduação em saúde da mulher e comecei a atender no meu consultório. Estava sendo atraída por mulheres que estavam vivendo a mesma situação que eu estava vivendo também, só que até ali, a partir dali, eu já estava entendendo o que estava acontecendo comigo e eu já estava ali usando das estratégias necessárias para melhorar a minha qualidade de vida, minimizar os sintomas e trazer equilíbrio hormonal. Nós falamos também ontem a respeito da expectativa de vida da mulher, ou do ser humano, mas principalmente a expectativa de vida da mulher, que em 1904 era considerada uma mulher de 40 anos, era considerada uma mulher velhinha. Hoje, uma mulher de 40, 50 anos, nós estamos aí, pintando 7, né? Estamos aí fazendo tantas coisas diferentes e a nossa expectativa aumentou durante esses quase 100 anos aí de pesquisa. E a nossa expectativa aumentou e nós precisamos, já que nós estamos cada vez mais crescendo, a nossa expectativa está aumentando de idade, então, mais do que nunca,
nós precisamos ter qualidade de vida, mais do que no que nós precisamos nos alimentar melhor, enfim, procurar ter um meio, uma forma de viver a vida mais leve, com mais saúde. E também nós falamos que nós vivemos em torno de mais ou menos 1/3 da nossa vida dentro da menopausa, vivendo a fase da menopausa. Então, mais um motivo para que a gente possa entender um pouco os sintomas da menopausa e entender como nós podemos lidar com isso de uma forma que nós venhamos ter qualidade de vida, venhamos ter saúde, leveza, uma menopausa sem estresse, uma menopausa saudável. Falamos um pouco dos hormônios, também sobre o estrogênio e a progesterona, que são 2 hormônios carro-chefes em relação à nossa questão reprodutiva, a nossa questão de aparelho feminino, dos órgãos femininos e hormônio. E esses dois hormônios, eles têm uma queda nesse período da perimenopausa, que é um período que acontece de 5 a 10 anos antes da menopausa, e depois vem a menopausa. E esses hormônios, a progesterona, ela tem uma queda muito brusca, logo na perimenopausa, causando uma série de sintomas, dentre eles enxaqueca e outros mais, e o estrogênio ele vai oscilando, e essa oscilação do estrogênio acaba levando alterações também hormonais e levando alguns sintomas. Então, foram basicamente sobre isso que nós falamos ontem, né? Um pouco dessa fisiologia. E hoje nós vamos falar, então, em relação à questão dos sintomas. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês conseguem me ver? A nossa apresentação? Pode falar, gente. Conseguem ver? Vocês conseguem ver a tela? Bom, então nós vamos começar. Bom, os sintomas e as repercussões da saúde da mulher 40 mais e 50 mais. Hoje já se tem catalogados mais de 100 sintomas da menopausa. E isso é bastante coisa, porque mais de 100 sintomas, muitas mulheres, elas acabam, quando elas chegam no consultório, e eu vou conversar com elas, muitas falam assim, eu acho que eu nem sei se eu estou na menopausa, porque eu não tenho sintoma nenhum. E muitas vezes elas acreditam que o fato de não ter sintoma nenhum é o fato de não ter fogacho, ou de não ter aqueles sintomas específicos da menopausa. E, na verdade, como eu falei aqui, já foram catalogados em torno de 100 sintomas da menopausa. Então, muitas vezes, vocês vão ver aqui sintomas que muitas vezes pode passar despercebido ou não ser associado à menopausa em si. Bom, esses sintomas aqui, eles são os sintomas que eu destacaria como os principais, ou talvez os mais conhecidos, apesar de que tem muitas mulheres, que alguns desses sintomas elas não conseguem associar à questão da menopausa. E alguns desses sintomas também, eles vão repercutir, eles vão aparecer, principalmente, eles vão aparecer inicialmente
na perimenopausa, ou seja, na perimenopausa, que a gente falou ontem, a mulher ainda menstrua, a mulher ainda ovula, mas ela já começa a ter um ciclo um pouco diferente, ela já começa a ter um pouco mais de... o fluxo sanguíneo aumenta, esse ciclo ele pode ficar reduzido, então essa mulher ela já vai ter algumas alterações aí em relação a essa questão. E ela já pode, sim, já ter alguns sintomas. Eu falei em relação à perimenopausa como a enxaqueca, e algumas mulheres já começam a sentir irritabilidade, insônia, enfim. Então, nós vamos falar um pouquinho deles, pode ser que você se identifique, depois, no final, você pode compartilhar aqui se algum desses sintomas elencados aqui fazem parte aí dos seus sintomas que você tem vivido em relação à menopausa, e nós vamos discutir um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre cada um e vou explicar um pouquinho, brevemente, por que isso acontece. Porque eu acho que também é importante não só saber, né, falar que eu tenho fogacho, mas não saber exatamente o que acontece. Então, assim, o fogacho e o suor noturno, eles estão muito ligados à questão hipotalâmica. Então, o hipotálamo, que é uma glândula que tem em nós, esse hipotálamo, ele que regula a temperatura do nosso corpo. Então, só que ele depende, na verdade, ele sofre influência do estrogênio. Então, quando esse estrogênio começa a cair, esse hipotálamo começa a ter algumas alterações. E, por conta disso, essa questão de temperatura também pode ficar alterada. Então, pode acontecer das mulheres terem os fogachos e o suor noturno. O fogacho é daquela forma como quem tem fogacho sabe, né? Então, assim, 2 segundos, né? Subiu aquele calor de repente, você começa a suar daqui a pouco, em alguns segundos ele vai embora, e acontece mais na nossa região do colo. Já o sono noturno, ele pode acontecer com essa mulher dormindo. O fogacho, ele acontece normalmente no dia a dia, né? Durante o dia. O sono noturno, não. Ele acomete principalmente quando a mulher está dormindo. Tem mulheres que acordam suando, com a fronha molhada, às vezes até com uma certa taquicardia. Então, esses 2 sintomas estão muito interligados a essa questão do hipotálamo. E aí eu sei que vocês vão perguntar, porque ontem muita gente perguntou sobre fogacho, a questão é se tem algum alimento que está envolvido com isso. Até perguntaram se tinha algum alimento que causava, né, fogacho. Não, mas como existem os alimentos termogênicos, que são alimentos que aumentam o metabolismo do nosso corpo, esses alimentos eles podem estimular esse aumento de temperatura também. Então, como a pimenta, o gengibre, o café, o chá verde. Então, esses 4 elementos, eles podem contribuir. Algumas mulheres relatam o vinho, né? O vinho ele não é termogênico, mas é uma bebida fermentada que pode, ali, no caso, gerar, né, o aumento desse calor e ser de forma incômoda para essa mulher. Então, mas eu gosto muito de tomar café. Então, você vai tomar o café num horário mais cedo, menor quantidade, e para que você evite que isso venha acontecer mais vezes. Outro sintoma que tem sido muito relatado, não só no consultório, mas amigas, e eu, né, vivi muito isso, é a insônia. Então, a insônia, ela está muito ligada à questão do ciclo do sono, né? Então, assim, na verdade, o que acontece? A serotonina, que é um neurotransmissor, ele está relacionado ele promove a síntese de uma substância chamada melatonina. Eu acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar, porque de uns tempos para cá todo mundo tem falado sobre melatonina, tomar melatonina, enfim.
Então, o nosso corpo ele produz a melatonina, a glândula pineal produz melatonina. Só que, por conta da diminuição do estrogênio e da progesterona, esse estrogênio ele influencia a quantidade de serotonina. E essa serotonina, que é um neurotransmissor que está muito relacionado aí à questão do prazer, que está muito relacionado à questão até mesmo do apetite, ela diminui. E aí, ela diminuindo, ela sintetiza a melatonina, ela ajuda nessa síntese da melatonina. Então, quando ela diminui, diminui também a melatonina. E a melatonina, ela está relacionada, ela é produzida à noite, né? Ela só é produzida na parte da noite, início da noite, ela tem um pico aí por volta de umas 2 ou 3 horas da manhã, e ela deixa de ser produzida, ela vai diminuindo, vai fazendo a sua curva lá em torno de 8, 9 horas da manhã. E aí, quem vai aumentando vai ser o cortisol, que é um hormônio do estresse. Mas eu não vou entrar nisso agora. Mas eu só quero trazer para você que, por conta da diminuição do estrogênio, nós vamos ter uma diminuição dessa melatonina. E essa melatonina, como ela tem um papel, ela não é um hormônio do sono, mas ela tem um papel muito importante de trazer relaxamento. Então, quando você tem essa melatonina diminuída, a tendência é essas mulheres acordarem no meio da noite, ou ter um sono muito picado, como vai ter menos serotonina também, ela vai estar menos relaxada, então ela está mais acelerada, ela está mais estressada, e isso dificulta o relaxamento, dificulta o sono. Mais lá para frente, amanhã, nós vamos falar um pouco a respeito do sono, especificamente a importância desse sono na nossa vida. Na verdade, na vida de todos, mas eu trago para nós, mulheres, que estamos aí vivendo a menopausa. Então, a insônia, ela precisa ser cuidada, modulada, porque ela vai trazer problemas muito sérios para as mulheres. Eu não vou entrar aqui também em detalhes, mas a falta de sono ela pode levar à demência. Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado, esse zelo em relação a isso. E também, no caso, existem meios, várias formas que a gente pode, estratégias, que amanhã a gente vai falar dessas estratégias e que vão nos ajudar bastante em relação à questão da menopausa, mas a insônia é algo que eu tenho visto no consultório, e existe a higiene do sono, que pode ser feita, que a gente vai falar também amanhã, então não perca amanhã, porque vai ser bem interessante também. Outros sintomas que estão muito interligados é a mudança de humor. Então, é a irritabilidade, a ansiedade, a depressão, que também estão relacionados, tudo que eu vou falar aqui está relacionado a déficit de estrogênio e progesterona. Uns mais em relação ao estrogênio, outros mais em relação à progesterona, mas é principalmente em relação ao estrogênio. E essa mudança de humor também está muito relacionada à diminuição desses neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina, o GABA, que são neurotransmissores que estão responsáveis aí pela questão da recompensa, do apetite, do relaxamento. Então, é um tempo onde a mulher ela acaba tendo uma diminuição desses neurotransmissores, e isso acaba repercutindo nessa forma. Então, ora está bem, ora não está, e nem sabe exatamente por que ela está agindo daquele jeito, por que ela está tão estressada, por que ela está tão irritada. Então, imagina só, você tendo fogacho, você não dormindo à noite. Só isso já é motivo de irritabilidade, né? Só isso já é motivo de ansiedade. Então, pessoas que dormem menos, elas são muito mais estressadas e são muito mais ansiosas. Então, nós acabamos aí vivendo um combo de sintomas
que acabam se interligando. Obviamente que existem, como eu falei, estratégias, existem a própria questão de déficit de algumas vitaminas que também podem levar a isso. E então, por isso a gente precisa, como eu falei ontem, ter a questão do autocuidado e também de se conhecer, né? Nós precisamos nos conhecer, conhecer o nosso corpo, entender, cada um entender um pouquinho, porque quando você percebe que você está irritada, que tem alguma coisa estranha, é porque você se conhece de alguma forma, seu corpo, seus sentimentos. Então, opa, peraí, tem alguma coisa errada, não estou me sentindo muito bem, o que está acontecendo comigo, né? E a gente precisa de ajuda e de rede de apoio para isso. Outro fator que também acomete muitas mulheres, e eu vejo, né, acho que 99,9% das mulheres reclamam sobre isso, inclusive até no questionário que nós passamos lá no nosso grupo, um grande número de mulheres citaram a irritabilidade e citaram também o ganho de peso. Então, isso acontece muito conosco nessa fase, onde a progesterona, né? Há uma queda muito grande da progesterona, e o que acaba acontecendo? Como a progesterona ela cai muito rápido, e o estrogênio ele leva mais tempo, o nosso corpo ele vai mudando de formação, de conformação. Então, a tendência, né, das mulheres é ter mais coxa, mais bumbum, mais quadril, né? A gordura fica mais acumulada nessa região. Mas quando nós chegamos nessa fase da menopausa, o nosso corpo, por conta dessa alteração aí de progesterona e estrogênio, o que acaba acontecendo com a gente? Acaba diminuindo, acaba que essa gordura que estava nessa região, ela passa a se tornar uma gordura centralizada, uma gordura que não é só uma gordura abdominal, é uma gordura visceral. Então, se nós fizermos uma comparação, a mulher antes ela seria ali um formato de pera, só que depois, por conta dessa questão da gordura, da mudança de conformação da gordura, a mulher se torna um formato maçã. E isso é extremamente perigoso e prejudicial, porque essa gordura, ela é uma gordura visceral, ou seja, é uma gordura que está entre e intravíscera. Então, ela não está só entre as vísceras, ela está intravíscera, ou seja, dentro da víscera. Por isso que é muito comum a gente encontrar mulheres com esteatose hepática, aquela gordura no fígado, porque o fígado é um órgão detox, é ele que faz a detoxificação do nosso corpo. Então, muitas vezes ele não dá conta de fazer isso e essa gordura que seria exposta, ela acaba ficando entranhada no próprio fígado. Então, nesse caso, um aumento do perfil lipídico, uma alteração desse perfil lipídico. Então, a mulher acaba tendo colesterol elevado. Poxa, eu nunca tive colesterol elevado. E aí acaba tendo esse colesterol elevado, acaba tendo glicerídeo elevado, acaba tendo doenças cardiovasculares, às vezes podendo ter um AVC. Então, esse excesso de gordura em relação à questão da menopausa é algo extremamente delicado e que a gente precisa estar atenta a isso. E, obviamente, nós sabemos, né, que existem estratégias para auxiliar nesse sentido. Então, a tendência de nós mulheres é ganharmos mais... temos mais dificuldade de perda de peso, né? Ou seja, acumular mais gordura, acumular mais ganho de peso e ter uma facilidade de perda de massa magra, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, muitas mulheres acabam, por questão hormonal, tendo esse aumento do ganho de peso na menopausa. E aí, às vezes, fala assim, nossa, mas eu não entendo o que está acontecendo comigo, de repente, aquilo que eu conseguia perder, eu ficava sem fazer atividade física, então eu ficava sem comer tal coisa. Nossa, no instante eu emagreci agora, nada, por conta disso, provavelmente. Ok? Outro fator também
Outros dois fatores que eu destaco é a questão da libido e o ressecamento vaginal. Essas duas situações também acontecem e muitas vezes as mulheres têm vergonha de compartilhar isso, de citar isso, às vezes até mesmo para um profissional de saúde. E a diminuição de libido ela acontece pelo fato realmente da queda. Há uma queda aí não só do estrogênio e da progesterona, como também da testosterona. E a testosterona que gera esse desejo. Então, a mulher ela acaba tendo uma diminuição dessa libido nessa fase. Apesar de que tem mulheres que isso nada interfere, né? Isso é maravilhoso. Mas tem uma boa parte das mulheres que reclamam nesse sentido. E isso, além disso, né, existe a questão do ressecamento vaginal, que acaba muitas vezes contribuindo também para essa questão do libido, porque ontem nós mostramos em algumas imagens como é o órgão genital feminino, o órgão sexual feminino de uma mulher que está que funciona, né, um útero, um ovário que está funcionando e um outro que está atrofiado. E nós entendemos, né, ontem eu comentei isso, que as mucosas do nosso corpo, elas vão se desidratando. Então, há uma diminuição de água e há uma diminuição de uma série de elementos, e no caso, na questão da água, há uma diminuição da água e essa mucosa, seja a mucosa da boca, seja a mucosa vaginal, a mucosa intestinal, a mucosa dos nossos olhos, elas vão ressecando. Então, isso acontece e muitas vezes a mulher, por conta de sentir dor, acaba muitas vezes rejeitando o parceiro e isso colabora com essa questão da libido também. Outros sintomas que poucas pessoas falam ou falavam ou não entendem isso como algo oriundo ou algo que possa estar relacionado, melhor dizendo, com a menopausa, são esses aqui que eu vou citar agora, como a névoa mental e a questão do déficit de memória, eles são também fatores que acometem as mulheres nesse período. E isso, como eu falei, está relacionado aos estrogênios e progesterona, que estão diminuídos e acabam gerando a gente chama de névoa mental, porque a mulher, muitas vezes, ela está falando e ela não consegue completar a frase, ela esquece do que ela estava dizendo, ela lembra da palavra, mas não consegue falar, ela gagueja muitas vezes na hora de falar, ela esquece a forma de algo que ela fazia sempre. Então, por exemplo, um bolo, uma preparação. Você pergunta para ela, como eu faço isso? Aí ela fica olhando para você, e aí fica olhando e não sabe, não lembra como aquilo é feito. Isso é muito rápido, né? De uma forma muito rápida, isso acomete muitas mulheres. Então, isso é a névoa mental, o brain fog, que a gente fala também. O olho seco, como eu falei, o olho seco e a visão turva relacionada à questão da mucosa, como eu falei anteriormente, então muitas vezes coceira, o olho fica vermelho. Por quê? Porque a conjuntiva ela está desidratada. Nós vemos muito no caso de pessoas que estão diante do computador ou diante de muitas telas, que acaba ressecando também e pinga aquele colírio que é o lubrificante, né? Então, isso acontece conosco também, até a nossa mucosa do nosso olho, ela também fica ressecada. Essa visão turva está também relacionada a essa questão de lubrificação. Então, é importante que a gente busque, né, auxílio de um oftalmologista
pergunte para ele como que a gente pode, o que a gente pode fazer. Gente, sempre tem o que fazer, tá? Sempre vai ter o que fazer. Muitas vezes é que a gente não entende o que está acontecendo com a gente. Por isso que é importante a informação. A tontura é muito interessante também, porque não é simplesmente ficar tonta, é praticamente uma labirintite. Muitas mulheres acabam sendo acometidas por conta dessa tontura, mas não entendem que isso pode estar relacionado à questão do estrogênio e da progesterona. Então, isso também está relacionado à questão do equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Então, ele também sofre influência do estrogênio e progesterona. Hoje a gente está vendo como esses dois hormônios eles são importantes na nossa vida, no nosso corpo, e como nós precisamos nos conhecermos mais para a gente entender o que está acontecendo em relação a eles, né? Outros fatores também são importantes, como a incontinência urinária. Eu vou falar melhor da incontinência urinária no próximo slide. A infecção urinária também vou falar no próximo, infecção urinária recorrente no próximo slide, que vai ser mais fácil de entender. Bom, a queda de cabelo, ela acontece também, acontece bastante. Nós acabamos aí nesse processo de queda abrupta da progesterona e a oscilação do estrogênio. A testosterona, inicialmente, ela está ali, ainda não tem uma queda acentuada, ela ainda está mais ou menos na posição dela mesmo, mas pelo fato dela estar praticamente não ter queda inicialmente, e as outras, tanto progesterona como estrogênio, estão diminuindo, muitas vezes isso acontece uma riqueza do folículo piloso, né, do folículo capilar, desculpa. E isso pode levar a uma queda do cabelo. Palpitações também acontecem, como eu falei anteriormente, algumas mulheres cursam com o fogacho e logo depois vêm as palpitações. Isso também está ligado à questão do sistema cardiovascular, né? Então, aumenta ali algumas substâncias, né? Adrenalina, e há um aumento da nossa temperatura, isso gera uma vasodilatação e vários fatores ali uma cascata de fatores vão acontecendo e vão gerando essa palpitação. Não quer dizer que todo mundo que tem afogacho vai ter palpitação. Algumas têm, outras não, tá? A perda de massa muscular, na verdade, eu diria, eu vou falar no próximo slide também, a perda de massa muscular, na verdade, a perda de massa magra, porque perda de massa magra é prejudicial, porque a gente não perde só massa muscular, e massa magra não é só massa muscular. Massa magra é água, massa óssea e músculo. E nós, nessa fase, nós acabamos também tendo essa diminuição dessa massa muscular, e, consequentemente, a perda dessa massa muscular, se nós não buscarmos praticar uma atividade física, né, ter uma alimentação mais equilibrada, você pode ter uma perda significativa se você não faz nenhuma atividade, e você pode ter aí uma sarcopenia, né, que é uma perda dessa massa aí acentuada. E, por último, aqui, esse slide, que ele não está bonito, gente, mas quando eu vi, eu falei, eu quero esse slide porque ele faz um resumo do que a gente falou e traz algumas outras coisas também, né? Então, ele traz aí um pouco os sintomas e as complicações. Eu quero falar um pouquinho aí da questão da incontinência urinária, porque
muitas mulheres, quer dizer, muitas, né? Várias mulheres, elas acabam sendo acometidas pela incontinência urinária, mas elas têm muita vergonha de falar e se sentem muito humilhadas pelo fato, às vezes, mulheres novas se sentem muito mal pelo fato da incontinência urinária e tem vergonha, muitas vezes usa, né, a fraldinha ou um absorvente, e às vezes é um espirro que dá e vem aquele jatinho de xixi, ou então ela agacha para pegar alguma coisa e aí sente que não consegue controlar aquele jato de urina. Isso acontece também por conta desses hormônios. Existe uma frouxidão na parte pélvica, do assoalho pélvico. E aí, por conta dessa frouxidão, essa região ela vai ficando mais frouxa e com mais dificuldade de conter a urina. E aí essa mulher ela tem vergonha, muitas vezes, de falar isso, vergonha de falar isso para o seu parceiro, para o seu marido, né? Às vezes amanhece com a cama um pouco suja de urina, molhada de urina, pode ser por conta disso. Algumas mulheres têm a bexiga hiperativa, que é aquela bexiga, que é aquela mulher que toda hora vai no banheiro fazer xixi, né? E muitas vezes aquele xixi ele acaba sendo contido, né? Na verdade, não é nem tanto xixi que ela tem, mas é aquela vontade de toda hora estar indo no banheiro. Tem algumas mulheres que acordam várias vezes de madrugada para fazer xixi, e essa vai esvaziando, mas nunca esvazia totalmente. E por isso que muitas vezes, por não esvaziar totalmente, essas mulheres elas podem ter uma infecção urinária recorrente. Além disso, por conta da mudança do pH e da microbiota, e eu vou explicar para vocês um pouquinho essa questão de microbiota, porque eu vou falar de intestino, que é fundamental falar. Há uma mudança aí, e aí bactérias que não são, bactérias que são patogênicas, que podem causar doenças, elas acabam se tornando, entre aspas, mais fortes. E por conta disso, pode-se levar a uma infecção urinária, e essa mulher, se ela não tratar, isso vai ficar recorrente. Então, é um fator que a gente precisa estar sempre conversando, né? Mesmo sendo eu nutricionista, perguntar para ela se ela tem tido infecção urinária, quanto tempo, o que ela está usando, enfim. Outro fator importante, eu já falei anteriormente, a questão óssea, né? Então, a perda de massa magra, que é a massa óssea, que é a água, né? A hidratação, e o músculo é extremamente perigoso, e isso acontece. Então, por isso a importância de sempre, né? Antes mesmo da menopausa, né? Lá para os seus 30 anos, nós já acompanharmos, né, essa questão em relação à densitometria, aos exames, a fazer atividade física. A atividade física auxilia bastante nessa questão, a hidratação, né? A gente tem aí a Márcia, que está aí, que é a cosmetóloga, vai falar, ela fala sempre comigo muito a respeito da questão da hidratação da nossa pele de mulheres 40 a mais, 50 a mais, e aí a nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo, não sei se vocês sabiam disso, ela precisa ser hidratada. Então, pela falta, muitas vezes, dessa hidratação, o nosso corpo ele vai falar, né? Ele vai, de alguma forma, ali sinalizar as questões. A nossa pele vai ficando mais ressecada, né? Como eu falei anteriormente, a questão até da questão da vagina, né? Da questão do aparelho feminino, a questão óssea. Então, até nisso, a água ela é bastante importante. Outra coisa também que é fundamental falar
ele não está aqui, mas eu vou falar sobre ele, que é o intestino. E o intestino, gente, olha, assim, eu amo falar sobre o intestino. Eu amo falar sobre cérebro e intestino, eu amo falar. Porque o intestino, ele tem uma função, ele tem tantas funções importantes que a gente não dá bola para ele, gente. A gente não dá bola. Falando de cérebro, a gente até para ouvir, mas intestino a gente quase não fala. Mas o intestino da mulher na menopausa, ele muda muito. E eu não estou falando aqui só de constipação ou diarreia, não estou falando disso. O intestino, todo mundo já sabe, né, que ele tem aí eu brinco que ele é um órgão que ele adora se comunicar, porque ele tem um eixo de comunicação com o cérebro, ele tem eixo de comunicação com a vagina, tem eixo de comunicação com o fígado, ele tem eixo de comunicação com a tireoide, enfim, ele é bem comunicador. E quando o nosso intestino, né, da mulher na menopausa, a mulher chega na menopausa, esse intestino ele vai mudando um pouco, a gente chama de microbiota, né, que é dentro de nós existe, né, lá no nosso intestino existe protozoário, fungos, vírus, bactérias, arqueias. Então, esse povoado que existe dentro de nós, quando nós chegamos na menopausa, por conta do pH, por conta de alimentação, tantas outras demandas também, há uma mudança dessa microbiota. Então, aquelas boas bactérias que estavam ali prevalecendo, muitas vezes elas acabam diminuindo as quantidades. E eu não estou nem falando do que se come, não estou falando de medicamento, estou falando da própria fisiologia mesmo, ok? Então, com essa mudança do pH, com essa mudança da microbiota, a tendência, muitas vezes, da mulher é ter um intestino inflamado. E por conta do ganho de peso, de gordura, a gordura gera inflamação, nós mulheres acabamos ficando muito inflamadas. E essa inflamação, de forma crônica, ela é péssima, porque ela não só leva aqueles problemas relacionados ao coração, mas ela também, por conta dessa inflamação no intestino, isso pode gerar uma neuroinflamação. E essa neuroinflamação, ela pode levar à diminuição de neurotransmissores, né, da serotonina, enfim, e pode levar à depressão, e pode levar até à demência. Olha como o nosso órgão, olha como o nosso corpo, ele é coligado, eles se comunicam, não é porque está no cérebro, o outro está lá embaixo. Não, eles se comunicam, um responde ao outro. Então, nessa fase da menopausa, é muito importante você cuidar do seu intestino. Na verdade, em todas as fases, mas principalmente nessa fase, é muito importante você cuidar do intestino. Hoje, nós vemos o quanto que a alimentação ela influencia na questão do nosso intestino e como o nosso intestino inflamado, ele pode intensificar esses sintomas, alguns sintomas, e pode também levar aí a outras doenças mais sérias ainda, ok? Eu vou interromper aqui o compartilhamento. Opa, deixa lá. Bom, espera aí. Deixe-me voltar ao compartilhamento. Na verdade, a boa notícia é que há vida. A boa notícia, gente, é que, apesar de tudo isso que eu falei para vocês, ser difícil, né, da gente olhar para isso e falar, e agora, né? Será que eu faço da minha vida, né? Apesar de tudo isso, existe uma boa notícia. Apesar de tudo isso, existe meios, existem estratégias que nós podemos
utilizar para que a gente tenha mais qualidade de vida, para que a gente tenha uma menopausa mais leve. O problema é que muitas vezes a gente não sabe que determinada situação é um sintoma relacionado à menopausa. E aí a gente fica buscando, e infelizmente muitas vezes a gente continua vivendo achando que aquilo é normal. Ou então você sabe que é um sintoma da menopausa, mas você acredita que, poxa, né, fogacho, né, é da menopausa, então eu vou ter que viver com isso mesmo. Não é o fato de você ter um sintoma que você precisa viver com isso na menopausa. Você pode e deve buscar ajuda. Rede de apoio, profissional, psicólogo, médico, nutricionista, ter a sua família, né, pessoas ao seu redor que possam te ajudar, porque vão ter momentos difíceis. E a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente, ok? Ok, meninas? Está todo mundo calado. Eu estou vendo aqui as perguntas, eu quero que vocês compartilhem as perguntas aí. Eu quero que vocês podem falar, quem quiser levantar a mão, alguém que está com a mão levantada. A Linda, cadê você, Linda? Deixa eu ver aqui, a Linda. Não estou... está aqui, a Linda. Linda, pode falar. Você me descreveu em muitos momentos aí do que eu estou vivendo dessa perimenopausa. Não estou nem com coragem de abrir a câmera por causa da minha cara. Fica à vontade. Eu tenho sentido bastante, assim, sabe? Dou graças a Deus pelo esposo que ele me deu, que é muito compreensivo, que me ajuda e que tem muito conhecimento, ele estuda muito. Quando eu comecei na pré-menopausa, no climatério, né? Ele já começou a estudar, já fomos tratando com ginecologista, com psiquiatra também, terapia, né? Psicoterapia. Não está sendo fácil para mim, não, sabe? O fogacho eu não cheguei nele ainda, só que eu tenho hiperidrose. Na cabeça, eu tenho 2 pontos que escorre suor. Aí até comecei a tomar um tal de Retemic, que na verdade era para incontinência, porque eu também estou passando por incontinência. E isso começou tem uns 2 anos, mais ou menos, uns 2 anos que tem. Eu jogo vôlei 2 a 3 vezes por semana, 2 horas por noite, e eu tenho que trocar 2 absorventes noturnos, porque os 2 saem encharcados de urina, sabe? É chato, é bem chato, mas eu não abro mão do vôlei, sabe? Eu amo jogar. Ontem eu joguei 5 horas. Joguei das 6 da tarde às 11 da noite, de tanto que eu sou viciada em vôlei. Eu tenho 52 anos e estou casada com meu esposo há 28 anos, já vai fazer agora em novembro, e nós temos um filho de 13 anos. Eu demorei para engravidar, meu filho é um milagre, porque eu fui diagnosticada estéril pelo HC aqui em Curitiba, Hospital de Clínicas, pelo exame chamado histerossalpingografia. Aí meu marido não acreditou e meu filho veio. Só para resumir a história. Mas eu tô amando essa palestra, tá? Olha, eu não gosto de coisa online, eu sou jacu do mato. Mas me chamou muita atenção. Ontem eu não participei, justamente pelo que eu falei agora, que eu estava no vôlei, né? Eu fui das 18 às 23, aí perdi a primeira palestra. Mas hoje estou aqui, estou amando e quero voltar amanhã. Muito bom, Linda. Então, eu posso dizer para você o seguinte: em relação à questão da incontinência urinária, duas coisas são excelentes. Eu também tive, tá? Já que a gente está aqui, né? Estamos entre amigas, estamos aqui abrindo o nosso coração. Isso é muito bom.
Eu tive incontinência urinária e o que resolveu a minha vida, duas coisas resolveram a minha vida com a incontinência urinária. Quer dizer, três, mas duas especificamente. Uma foi a questão da fisioterapia pélvica. Eu procurei uma fisioterapeuta e ela era específica nessa área de fisioterapia pélvica. Eu não sei nem se ela está por aqui, ela disse que ela ia entrar. E ela me ajudou muito, porque ela usa o laser, exercícios. Então, eu senti uma diferença muito grande em relação a isso. Outro fator que me ajudou muito também foi a acupuntura. A acupuntura me ajudou muito, não só em relação à questão da incontinência, mas também do fogacho. E a ansiedade também. Eu tive também praticamente todos os sintomas que você possa imaginar, eu tive praticamente todos. E a acupuntura, ela me ajudou muito em relação a essa questão, em relação à questão da ansiedade, dos fogachos, e também em relação a essa questão da incontinência. O fato de você fazer atividade física ajuda muito, porque hoje a gente já sabe que o excesso de peso, principalmente a gordura corporal, ela pode levar a essa questão do fogacho também. E eu percebo em mim, eu percebo que se eu bobear um pouquinho, aumentar um pouquinho de peso, ele começa a querer aparecer. Eu falei, não, você não vai voltar daqui mais. E aí, mesmo fazendo, né, assim, fazendo atividade física, mas a gente dá uns deslizes, eu falei, opa, peraí. Então, assim, o fato da gente se conhecer é muito importante, porque você já percebe que tem alguma coisa acontecendo ou querendo acontecer. E é isso que eu também acho que é importante da gente refletir, né? Se a gente não olhava antes, começar a olhar agora. Então, eu acho que isso é muito importante. Você falou em relação ao seu esposo, da parceria, isso é muito importante, porque muitas mulheres elas têm vergonha, tem mulheres que têm alguns casos assim, que eu já ouvi, de mulheres que estão se separando, até mesmo, né, quer dizer, eu não acredito que seja em si a menopausa, né? Pode ter sido ali uma gotinha no meio daquela situação, mas que interferiam no relacionamento do casal, entendeu? A questão da libido, enfim, várias questões que estão envolvidas em relação a isso. Mas eu quero dizer para você que cada uma dessas questões, elas podem ser resolvidas ou, pelo menos, amenizadas. O nosso objetivo, o meu objetivo, Adriana, não é necessariamente só pensar no sintoma, porque o sintoma é um sintoma. O sintoma mostra que está acontecendo alguma coisa. Então, a gente tem que trabalhar em cima do que aquele sintoma está acontecendo. Né? Então, tem coisas que pode ser através de medicamento, pode ser através de suplementação, pode ser através da alimentação, pode ser através da atividade física, pode ser através de N fatores que você pode utilizar. Em relação aos fogachos, existem óleos essenciais também, que que podem auxiliar nesse sentido. E você pode estar utilizando esses óleos essenciais. Eu não sei se a Ana está por aí, a Ana Damasceno está, a Ana é uma querida, ela trabalha com óleos essenciais. Depois, a Ana também vai ter aí um tempo nosso. Mas é importante dizer que não é pelo fato de você estar na menopausa vivendo um sintoma que você está fadada a nunca mais aquilo sair de você, entendeu? Isso não é verdade. Então, o que a gente precisa é entender o que está se passando para a gente poder pedir ajuda, ok? Então, obrigada, viu, Linda, pela sua contribuição, pela sua fala corajosa. Eu acho que é importante você falar, e é importante eu falar também daquilo que eu vivenciei e vivencio, porque outras mulheres vão ter coragem de buscar ajuda. Se a gente não falar, fica todo mundo calado, achando que está tudo muito bem. E todo mundo sofrendo. E aí, quando a gente traz isso, ou se a pessoa já tem, ela vai buscar ajuda. Se ela não tem, ela vai tomar cuidado. Não que ela vai tomar cuidado, mas ela vai buscar meios
de evitar que chegue aquilo. E se chegar, ela já sabe como agir. Muito obrigada pela sua participação. Deixa eu só perguntar. Pode falar. Pode Eu só falar. queria perguntar uma coisa. Eu fiz a fisioterapia do biofeedback, realmente melhorou bastante, sabe? Uhum. Muito mesmo. Eu recomendo. Não é muito agradável, porém tem um bom resultado, sabe, para a incontinência. Eu só fui relaxada no exercício em casa. Daí, Eu fiz, e também uma coisa que me ajudou muito foi o exercício, a prática de atividade física. isso. A prática de atividade física, a musculação me ajudou bastante, o alongamento me ajudou bastante. A gente tem aí a Carla, que é educadora física, e realmente me ajudou muito. Então, assim, existem meios que a gente pode fazer para melhorar. E se você não tem, então aí mais um motivo de você reforçar essa questão do assoalho pélvico, de trabalhar a questão da atividade física para você não acontecer de vir a ter, né? Uhum, isso mesmo. Obrigada, linda. Eu que agradeço. A Cleonice, ela falou, então acordar às 3 horas da manhã pode ser pouca melatonina? Então, pode ser, você acordar às 3 horas da manhã, pode ser sim pela questão da ausência da diminuição da melatonina. O que a gente tem visto? A gente tem visto que como o nosso corpo ele produz melatonina. E aí, aquilo que eu falei, como a serotonina ela ajuda na síntese da melatonina e ela está baixa, então, de uma certa forma, a gente vai ter uma produção menor. E aí a gente precisa de meios e estratégias para melhorar. Então, pode acontecer por conta disso, sim. Se você estiver aí dentro desse retrato aí de menopausa, isso pode acontecer. Alguém perguntou lá embaixo, acho que se pode ser manipulada, alguma coisa relacionada a isso. Dá para repor? Você pode sim utilizar melatonina, gotinhas de melatonina. Eu sempre acho importante conversar isso com um médico ou com a nutricionista, para você saber e avaliar quantas gotinhas de melatonina você vai utilizar. Tem mulheres que não sentem diferença nenhuma, falam, olha, eu tomei, não senti nada, não resolveu nada. Tem outras que sim, tem outras que falam, não, eu consegui. Além da melatonina, existem alguns suplementos que são interessantes, que tem tipo um combozinho, a melatonina, o triptofano, a L-teanina, que também ajudam, mas é sempre bom você ter aí um profissional para te orientar em relação a isso, para não sair tomando um monte de gotinhas, porque o excesso também, em algumas pessoas, causa alguns efeitos colaterais. Então, tem que tomar cuidado em relação a isso. E uma coisa, só comentando em relação à melatonina, que eu acho que é talvez uma curiosidade para vocês, mas assim, o nosso corpo, ele começa a produzir melatonina, ele só produz à noite e no escuro. Então, não adianta você chegar de manhã cedo, de tarde, fechar a casa toda e querer, né, que a melatonina seja produzida, porque ela funciona, ela é sintetizada, a sua função acontece à noite. E como que isso é interessante, gente? Começa pelos nossos olhos, pela nossa retina, identificando que está anoitecendo. Então, a nossa retina avisa para o nosso cérebro, tipo, olha, está anoitecendo, está na hora de se preparar para relaxar, para dormir. E aí, nessa movimentação interna, a melatonina ela começa a ser produzida aí lá por umas 20 horas, né? 8, 9 horas. Por isso a importância de não dormir tão tarde, porque se o pico dela é em torno mais ou menos de 2 horas da manhã, quem vai dormir meia-noite até você pegar no sono, quer dizer, quando você vê, né, você não aproveitou o suficiente ali dessa melatonina para que você tivesse um sono reparador. Então,
é importante a gente tomar esse cuidado. Então, eu vou falar amanhã, né? Já estou dando spoiler aí. Vou falar amanhã sobre essas estratégias, vou falar amanhã sobre a higiene do sono, vou falar sobre meios que a gente tem de melhorar essa questão do sono, enfim. Amanhã a gente vai ter muita coisa para a gente falar. E deixa eu ver uma outra pergunta. Eu respondi, Cleonice, você? Tabata, alguns sintomas eu vejo que são similares do hipotiroidismo, que eu também tenho. Como saber ao certo? Bom, o hipotiroidismo está muito ligado a T3, T4, TSH, e às vezes até algumas vitaminas, alguns minerais que fazem parte de uma situação e da outra podem estar diminuídos, e aí você reflete nos dois casos, nas duas situações. O que mais você perguntou aqui? Como você sabe ao certo, através de exame. Os exames eles podem te dar a dosagem, como está o seu TSH, como está o seu T3, o seu T4, para você saber aí como está acontecendo isso. Em relação à menopausa, normalmente a gente sabe por conta dos sintomas a nível de consultório mesmo, né? A nível clínico. Você não tem nenhum exame que te diga assim, não, você está na menopausa. É lógico que através de alguns exames, de algumas dosagens, você começa a perceber que essa pessoa ela pode sim estar chegando na menopausa ou já está ali na perimenopausa. Mas basicamente pela dosagem de hormônio que você sabe se você tem aí se você está com o hipotireoidismo ou ele está alterado, né? Você falou que você já tem, mas se ele já está alterado. Qual o sintoma que você acredita assim, que é semelhante? O ganho de peso, a queda de cabelo? A queda de cabelo, o ganho de peso, às vezes o cansaço, né? O esquecimento. Agora eu perdi aqui a lista, mas algumas coisas assim que eu vejo assim, porque eu tenho hipotireoidismo já há muito tempo, então eu sei que mesmo que o TSH, o T4, o T3 estejam ok, eu ainda tenho alguns sintomas. Então, mudança de humor, né? Isso tudo também eu tenho no hipotireoidismo. Então, eu não sei se poderia ser, é só o que eu já tenho, ou realmente, mas você falou que pela idade talvez eu já esteja realmente na perimenopausa, né? Que eu tô com 45. Você tem quantos anos? 45. Desculpa perguntar. 45. Você provavelmente você pode estar iniciando aí uma perimenopausa. O que acontece? Tanto a questão da tireoide quanto a questão da menopausa, a gente tem a tireoide, ela tem um pouco de influência, é influenciada um pouco por esses hormônios. Então, eu acredito, e também por conta de algumas vitaminas. Então, eu acredito que esses sintomas relacionados ao hipotireoidismo podem, sim, também, de alguma forma, estar relacionado, não necessariamente relacionado à menopausa, né, mas pelo fato entendeu? Porque, assim, eu também tenho hipotireoidismo. Então, eu adquiri, eu tenho tireoidite de Hashimoto. Então, tem muitos anos atrás. Então, muito tempo antes de entrar na menopausa, eu já tinha esses sintomas que você está falando. Mas quando eu comecei a utilizar o hormônio, eu não tive mais. Equilibrou. E aí eu só voltei a sentir esses sintomas por conta da questão da menopausa. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa, não sei se você já está fazendo isso, mas eu acho que os exames eles podem te ajudar. Por quê? Porque a diminuição de vitamina D, a vitamina D, selênio, magnésio, ferro, eles são muito importantes para a função da tireoide. E muitas vezes a diminuição desses hormônios 5 também, porque
O zinco ajuda muito nessa questão do cabelo. Então, a vitamina D, ela é mais do que uma vitamina, ela é um hormônio, né? E a vitamina D, ela tem atuação na tireoide, ela tem atuação no sistema nervoso, ela tem atuação no intestino. Então, assim, nós somos muito complexos internamente. Então, às vezes, a diminuição de uma vitamina D, e olha que hoje em dia, o que a gente vê de gente com baixa de vitamina D e B12 é muito grande. Então, às vezes, até a diminuição dessas vitaminas pode estar sendo esse reflexo em você. Não sei se você dosou, se está dosando, vitamina D, selênio, zinco, ferro, são em relação à tireoide, eles atuam muito nisso. O ganho de peso é porque o que acontece? A tireoide, ela está muito relacionada a essa questão também de gasto energético, né? Está muito ligada à questão metabólica. Então, quando ela vai diminuindo a ação, a tendência é essa mesma, a tendência é diminuir o gasto calórico. E aí a gente entra numa situação ainda mais complexa, porque, além disso, a pessoa ainda está na menopausa. Então, a gente junta, né, uma coisa com a outra. Mas, como eu falei, sempre tem uma forma da gente melhorar o quadro, com alimentação, com atividade física, com N coisas. E isso pode contribuir e ajudar você. Então, eu sugiro que, de repente, você veja, se não dosou, dose essas vitaminas, veja como ela está, se o uso do medicamento, não sei se você está usando algum medicamento, se esse medicamento que você usa em função da tireoide, se a dosagem está adequada, porque a ideia é que, se a sua tireoide, tudo aquilo que a gente não usa, atrofia. Então, por exemplo, se a minha tireoide ela não está funcionante, ela vai atrofiar. Tanto que, quando eu faço lá a outra, ela está pequenininha, porque ela não tem mais ação. Então, é o hormônio externo que eu boto dentro dela que vai agir. Então, esse hormônio, ele precisa estar equilibrado, porque, se ele estiver equilibrado, você não vai sentir mais esses sintomas. Pelo menos não é característico de sentir o sintoma. Isso pode ser um sinal também. Entendeu? Aí você só vai saber disso quando você fizer os exames. Aí vai olhar lá, não, aqui, ó, o hormônio que você está tomando está tudo bonitinho, está dentro do recomendado e tal. Então, se está dentro do recomendado, pode ser, então, que sejam os sintomas relacionados à menopausa, né? Então, eu não sou endócrino, mas eu acredito que o olhar dela vai ser muito nesse sentido. E aí, trabalhando essas questões. Eu tomo já o hormônio, acompanho a cada 6 meses, né? Porque isso é muito complicado. Mas essa questão da incontinência urinária também começou, eu ouvi aí você falando com a Linda, então acho que tem que dar mais atenção aí, talvez realmente sejam os sintomas mais frequentes aí da menopausa. Eu achei que era por causa do peso, né? Falei assim, em algum momento a incontinência urinária vai chegar por causa do peso. Mas realmente, se começou meio assim do nada, né? Também pode ser. Então... O excesso de peso também pode levar. O excesso de peso também pode levar essa questão. E assim, né, gente, um dado que eu achei muito interessante, que eu acho que vai ajudar a gente também, é que de 5 a 10% que você consiga diminuir do seu peso, você já tem uma repercussão muito grande. Então, muitas vezes a gente fica muito preocupada em perder 15 quilos, 20 quilos, não sei quantos quilos, né? Mas, às vezes, se você perder de 5 a 10 quilos, de 5 a 10% do seu peso, ou que você caminhe para isso, você já vai sentir, o seu corpo já vai sentir mudança em relação a isso. O seu intestino já vai sentir diferença em função disso. Então, eu acredito que você, fazendo isso, atividade física, se tiver possibilidade de buscar uma fisioterapeuta pélvica para te ajudar nesse sentido, vai ajudar também. A questão de dosar as vitaminas, ver se essas vitaminas elas estão dentro daquilo que é recomendado. Por exemplo, vitamina D, recomendado 30, mas o ideal seria em torno de 50, que é difícil, nem todo mundo consegue, mas dá para chegar lá. O ferro também. Então, assim, a gente precisa ver como que está a questão do seu exame, para poder avaliar e seguir aí
o que precisa ser feito. Ok? Obrigadão. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Mais alguém? Deixa eu ver aqui. Minha tireoide alterou no início do climatério, com 49 anos. Com 49 anos, e regulou com a levotiroxina. Isso, hipotiroidismo. Isso mesmo, linda. A levotiroxina, né? Ela nos ajuda a trazer esse equilíbrio em relação à tireoide. Então, eu vivi momentos muito difíceis, mas depois houve uma regularização em relação a isso. Mas alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Está todo mundo tão quietinho aqui, todo mundo aqui já... É sono isso? Gente, então... tem aqui, a Yara colocou. Estou na perimenopausa, tomo como suplemento alimentar a maca peruana. Eliminou meus fogachos e suores noturnos, mas não sei se a maca peruana atua nos outros sistemas que são afetados pela baixa hormonal, como no cérebro, não. A maca peruana, ela atua muito na questão até do libido. Ela é como se fosse um termogênico também, né? Então, na verdade, não é um termogênico. Ela atua muito na questão de vigor, né? Não termogênico, mas ela atua muito nessa questão muito de vigor, das mulheres, principalmente, pode ser tomada a longo prazo. Olha, eu acredito que a maca peruana, fenogrego, deixa eu ver, tribulus, isso é de paciente para paciente, né? Mas o que eu sugiro? Eu sugiro sempre fazer uma rotatividade. Então, 2 meses, 3 meses, ver como funciona, entendeu? Porque a tendência disso é o seu corpo meio que acostumar. Então, eu acho válido fazer sempre essa rotatividade, não usar tudo ao mesmo tempo e nem ficar por muito tempo. E isso, cada caso é um caso, mas mesmo assim eu não indicaria ficar por muito tempo, no máximo aí uns 3 meses. Você está sentindo que houve mudança? Senti, beleza. Então, vamos trabalhar um outro aqui para a gente avaliar, se há essa melhoria também. Mas a maca, ela funciona muito nessa questão de libido. Maca, fenogrego, tribos, eles funcionam muito nesse sentido. Mas que bom que eles te ajudaram muito em relação aos fogachos e aos suores, olha aí, né? É uma oportunidade aí também. E também, assim, né? Vai muito de cada uma. Tem mulheres que se adaptam. Eu tenho uma paciente que, para ela, não funcionou. Mas aí cada uma é cada um, né? Às vezes o que funciona para um não funciona para outro. Mais alguém tem alguma pergunta para fazer? Mais alguém? Acho que não. Acho que aqui todos já... escolhi todas as perguntas. Meninas, amanhã, então... Olha, se preparem. Se preparem. Amanhã eu estou animada, muito animada. Então, amanhã nós falamos ontem o quê, né? Nós falamos ontem a respeito da... Quer falar, Tereza? Pode falar. Boa noite. Me desculpe que eu estava em outra Boa noite. reunião online, aí não deu para eu participar. Cheguei agora, perdi, né? Não, fica tranquila. Nós falamos hoje dos sintomas e amanhã nós vamos falar da parte boa, né? Porque nós falamos da menopausa, nós falamos do que é, o que acontece, os sintomas, né? A gente falava, meu Deus, isso daqui me remete a mim, ela está falando comigo, isso acontece mesmo. E amanhã nós vamos estar falando sobre as estratégias, né? Graças a Deus, né? Porque a gente olha assim e fala, e agora? O que vai ser de mim? Mas existem estratégias, meninas, e essas estratégias, elas estão ao alcance da gente. E não necessariamente precisa ser a reposição hormonal, que eu não sou contra, como eu falei ontem. Acho que a reposição hormonal
ela pode sim, hoje em dia, bem diferente de 40 anos atrás. Então, eu acredito na reposição, mas desde que ela tenha lá com o seu médico, avaliem, conversem, vejam o que é a melhor forma, se ela se essa pessoa ela pode realmente fazer a reposição hormonal, histórico dela. Então, tudo isso tem que ser avaliado, muito bem avaliado, para que ela possa para que essa reposição funcione, para que não tenha nenhum problema posteriormente a isso, né? Mas existem outros meios que nós temos, que nós podemos lançar a mão, e amanhã eu vou falar sobre eles. E não percam amanhã. Passe o link, né? Compartilhe o link com as amigas de vocês que estejam mais ou menos nessa fase, para elas também estarem participando. Ok? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa, porque também, gente, às vezes, quando eu tenho névoa mental, tá? Ninguém falou aqui de névoa mental, eu não sei vocês, mas eu, gente, é uns micos que eu pago, que eu falo, meu Deus, me ajude, né? Tem umas coisas assim que a gente passa, né, na névoa mental, e é difícil, né? Mas, enfim, bom, então eu vou tirar uma foto. Quem puder abrir a câmera, abra a câmera que eu vou tirar uma foto de vocês. Também tem, né, linda? A gente aí foi contemplada. E nós vamos tirar foto. E eu quero dizer assim também para vocês, olha, quem daí... Deixa eu colocar aqui, peraí, deixa eu botar aqui no chat. Olha. Nós vamos tirar foto, eu vou colocar lá no nosso grupo a nossa foto. E quem compartilhar a nossa foto... Está fechada? Não, minha câmera está aberta, Andresa. Está aberta, está todo mundo me vendo, não está? Vocês estão me vendo? Tá todo mundo me vendo. Não está fechada, não. Então, assim, quem compartilhar a nossa foto, eu vou dar um presente. Vou dar um presente. Vai lá no Instagram, eu vou botar aqui, ó. Tá aqui, e vou botar lá no nosso grupo. Vai compartilhar nossa foto, compartilha lá no meu Instagram. Quem não me segue, pode me seguir, vai ser super bem-vindo. E quem colocar lá vai ganhar. Não tem Insta? Pode ser pelo do marido? Pode, linda, pode ser pelo marido. Depois você bota lá no direct. Linda! Aí eu mando para você, tá? Então, assim, gente, gratidão que eu quero dizer para vocês. Gratidão que eu quero dizer para vocês. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, até esse horário comigo. Eu me sinto assim muito honrada. E sabe aquela coisa assim de... Isso não está no script não, tá, gente? Eu não sou de script, não. Mas, assim, sabe quando você está com a sua turma? Quando você senta com uma roda de amigas e todo mundo se identifica? É isso, é a gente se identificar, né? E uma está aí dando força para a outra. A gente olhar e falar, caramba, não é só comigo que isso acontece. Outras mulheres também estão vivendo isso. Então, ou já passaram por isso e estão aqui para dar uma para a outra. Então, é isso. Esse é um dos nossos propósitos em relação ao nosso grupo. Eu vou tirar a nossa foto, não vou falar mais, senão a gente... Deixa eu só tirar aqui a gravação.